Aqui eu sei que entrou alguma coisa ou não? Vai me dar algum sinal? Ainda não tem ninguém, né? Tem mais. Vou mostrar aqui na frente. Porque entrar o primeiro aí, você avisa que a gente... Tudo bom? Vou tirar aqui a máscara, que nós estamos aqui num distanciamento tranquilo que permite aqui que a gente fale sem máscara, né? Bom, antes do início, a gente abriu um pouquinho antes, né? Queria saber de vocês se o som está chegando bem, se está tudo ok. Se vocês puderem mandar um sinal se está tudo ok. Aí a gente vai conversando e daqui a pouquinho a gente abre, então, direto já para entrar no assunto, né? Tivemos retorno de alguém? Está ok o som? Não? Som ok, já recebi aqui então. Arrumar aqui a gola. E 57, então eu queria agradecer, né, vocês que estão aí acompanhando e vamos falar um pouquinho sobre a simbologia do edifício, né, da Bolsa. E toda essa história, né, dos caminhos, né. Então, primeiro eu gostaria de agradecer vocês que já estão aí atentos, né, aguardando então o horário para a gente começar a falar com todos, né. Nós já temos aí algumas pessoas, né, no caminho. Bom, nós vamos abrir então nessa conversa e ao final a gente vai abrir para as perguntas, né? Então vocês podem ir mandando as perguntas que nós vamos estar aqui mediando e recebendo essas perguntas e depois no final a gente vai abrir então para responder os temas. Aqui já estamos dando um minutinho para conversa geral aqui. Peguei uma chuva doida descendo aqui, então o cabelo está molhado. Então não reparem aí no cabelo e na gola também que desfez. Mas é assim, né? Vamos lá. Bom, 17 horas, vamos lá então. Gostaria de agradecer, né, a Secretaria de Estado de Cultura, né, e Economia Criativa, o Museu
do café, e parabenizar também a cidade de Santos, né, que hoje completa 475 anos, né, de existência. Então, é um pouquinho por aí que a gente vai conversar sobre o edifício Bolsa do Café. A gente vai colocar alguns tópicos interessantes. Nós vamos falar hoje muito sobre a simbologia, né, do edifício. Vão ter algumas fotos também sobre os procedimentos técnicos, a gente vai passar um pouco direto, porque a gente vai ter depois outras oportunidades também de falar com vocês sobre essas técnicas, né? Mas o mais interessante hoje é falar sobre a leitura dessas técnicas, né? Os saberes envolvidos, né? Os saberes simbológicos de todo esse processo, então, da construção do edifício. Lembrando, então, que o edifício foi construído para ser um monumento voluntário. A Bolsa do Café foi construída, né, em 1922, para comemoração, então, da independência do Brasil, e ele foi constituído para ser um monumento voluntário. Já foi concebido para ser excepcional. Um edifício, então, que tem várias simbologias, inclusive a simbologia do lugar, né? Então, vou fazer a apresentação agora e sobre esse aspecto muito mais simbólico do que técnico. Vou aqui dividir e compartilhar a tela. Nós vamos falar hoje, então, sobre a leitura das técnicas construtivas e contemplação do simbolismo do edifício da Bolsa do Café e os caminhos à preservação, né? Os caminhos, quer dizer, por que está aqui nesse lugar, né? Porque ele está à beira do caminho. Qualquer caminho leva a toda parte. Nós vamos discutir um pouquinho, então, falar, né, sobre essa questão do caminho, né, que ele vai levar a algum lugar, né, que ele serve como um objeto de marcação do território, né, que ele leva e traz. E Santos sempre teve no conhecimento, desde o tempo da sua colonização, né, marcado, e até antes disso, né, com o antigo caminho do Peaberu, que nós vamos ver, né? Então, a gente tem aqui os antigos caminhos, né, dos nossos índios que levavam, então, do litoral até a região do Peru, né, onde fazia esse intercâmbio, né, de todas as tribos e etnias, né? Então, aqui já tinha uma marcação do território muito definida, né, a partir dos caminhos. E aqui passava, então, o caminho do Peaberu, né, esse caminho que já marcava, então, do litoral até as serras dos altiplanos, né, andinos. Caminho também, né, do Anchieta, do Benedito Calixto, né, e de vários outros e outros, né, colonizadores e os povos que já andavam por aqui. Vê que a gente já vê os sinais de roteiros, né, do espaço, como sinais, né, da Vila de Santos, as suas fortificações, né, São Vicente, quer dizer, esse espaço aqui, como a gente já conhece na colonização, praticamente do primeiro dia, né, dessa colonização, ele já aparece, então, nos mapas, né? Lembrando sempre da colonização, né? Vamos falar muito em descoberta, porque a gente sabe que essas descobertas é a partir de uma certa reflexão, né? Então, aqui também já aparece todos esses caminhos, né? Os povos aqui dos tupiniquins, do limite dos tamoios, né? História de Conhambebe. Então, a gente tem aí centenas de anos, né? Aonde esse canal de Santos e Santos já servem como caminhos. Os caminhos também para a subida, né? Do Planalto Piratini, né? As calçadas de Lorena, que tanto tem representado nas pinturas, né?
as primeiras subidas, né, do litoral para o interior de São Paulo, o interior do Brasil, né? Então, essa importância grande aí dessa iconografia, que se a gente for perceber, até hoje ainda existe, né, essa marcação, esse mesmo cenário, então a gente pode falar que essa paisagem ainda é preservada, né? Quando a gente sobe ainda pela estrada do Lorena, a gente percebe ainda esses caminhos, né, dos rios, esse nosso litoral, né, bem marcado então aí por essas figuras. Nós estamos falando de caminhos, né? O caminho então do Lorena, a Estrada Maioridade, Caminho do Vergueiro, todos eles então levando algo de algum lugar para outro, né? Aqui o início então da construção, né, do grande mecanismo, né, depois das mulas aí de 400 anos andando de mulas e cavalo, se transforma então em cavalo vapor, né, com a introdução aí da estrada de ferro, né, Santos Jundiaí, 1860, e que por ela então desceu todo tipo de mantimentos e todo ciclo, né, sendo que o café eu acho que foi o grande rei, né, assim uma transformação, um produto que tem hoje o nome além do seu produto, né? Então, quando a gente fala no café, ou no próprio Museu do Café, ele extrapola o próprio produto, né? Ele entra numa outra dimensão, né? Que aí também a gente pode falar no café como simbólico, né? O coffee break, ou o espaço de se conversar. Então, o café ganha além da sua materialidade, né? E pelo mesmo lugar que desce, sobe também, né? Então a gente teve aí a subida então dos nossos imigrantes, né? A subida então dos materiais, a subida então das vontades, né, do homem conquistar esse espaço. Então esse é o caminho das memórias, né? Caminhos físicos e caminhos memoriáveis. Caminho no âmbito maior então, né? Ela é mais do que aparência visível. E as próprias fontes, né? Então, além do caminho, quer dizer, a Bolsa do Café está no caminho, né? Também a gente tem as fontes e a disponibilidade desses materiais para a construção. As fontes de água, então, que vão trazer aí o benefício todo, então, né? De se estabelecer nesses caminhos, né? O mar como fonte de trazer as primeiras manifestações dos materiais ligantes, né? Como as conchas de sambaqui. Então, nós estamos falando de um caminho que é alimentado, então, por uma série de elementos, né, que são apropriados pelo homem. A gente, então, retira do mundo natural e traz para o mundo cultural. Aqui vocês podem perceber uns desenhos também, né, dos primeiros fornos da região ali de Cubatão, como era feita, então, essa queima das conchas de sambaqui, né, transformando o carbonato de cálcio, né, o material ligante, conhecido há mais de 10 mil anos, né, que é a cal, em cal virgem, óxido de cálcio, para funcionar então como grande construtor e a grande ligação dos materiais. A terra, então, como fonte dessa pedra, do barro, dos óxidos, né? E a gente vai buscar, então, também essas referências nas grandes montanhas, né? Então, você já tem aí os locais, os caminhos, os materiais, e aí aparece o homem, né? Com a fonte do conhecimento e os saberes e os fazeres. E aí a própria mão do homem, então, vai concluir simbologicamente a construção, né? A gente pode perceber nesses desenhos também, né? Os fatores de construção. O homem olha para o universo, para o macrocosmos, né? E ele vai querer construir o seu microcosmos. Não sei o que o homem está fazendo com a Terra, isso talvez as gerações futuras vão nos provocar. Mas é uma reflexão, né? É uma reflexão. O homem como um poder de transformação desses materiais, né? Então, da pedra polida até a construção, toda essa
artificialidade, então, desses materiais. E aí vem a arquitetura, então, né, como arte social, política, os materiais, a cultura, né? O homem vai se utilizar, então, dessa arte para criar uma extensão do próprio corpo humano. Aqui na região aqui de Santos e aqui próximo, a gente tem as primeiras construções de pedra e cal, né? Forte de Bertioga, Engenho dos Erasmos, né? Essa ocupação desse espaço. Os estilos construtivos, né, de Santos, que já vem desde o tempo, então, da construção de Monserrate, né, Igreja do Valongo, todo esse conjunto, né, histórico, que a gente perpassa aí por 475 anos, né, hoje oficialmente sendo comemorado. A Casa do Trem Bélico, né, a Casa de Câmara e Cadeia, depois passando por uma outra fase um pouquinho mais já com desenvolvimento, né, dos ciclos, né, do café, com as casas de frontaria azulejada, com os hotéis e os casarões. E interessante a gente falar que a Bolsa do Café é constituída e construída nesse ponto, né? No ponto onde você tem o encontro da descida da serra, com os cavalos vapores, né? Até colocar no navio aonde a força motriz muda para os ventos. Então você tem as primeiras embarcações, né, movidas a vento, e depois também a toda essa questão do vapor e óleo diesel, né? Mas aqui é um lugar então que você consegue encontrar esses recursos, né? E é um pouquinho das técnicas construtivas, né, do neoclássico, depois vindo o café, discutindo um pouco o transporte, né, a estrada de ferro, e com esses movimentos também o ecletismo, né, que é a somatória de várias tipologias da construção, né. Agora falando um pouquinho na Bolsa do Café, voltando a falar, foi construído então para ser um monumento voluntário, né. Quer dizer, ele foi construído para ser excepcional. A gente pode perceber aqui pela simbologia e pelo local que ele está constituído. A gente pode perceber, quem olha da Bolsa do Café em sentido ao Porto de Santos, a gente vê toda a sua direita uma tipologia construtiva de bancos, de sindicatos, né? Toda a parte estrutural que vai dar o apoio a toda essa condição da venda do café. E à esquerda, a gente pode ver, inclusive, a Rua do Comércio, onde a gente tem todos os galpões de armazenamento, né? Onde a gente vai estar um pouquinho para frente ali, chegando o trem. Então, a gente pode ver que a Bolsa do Café marca o território de Santos nesse momento, né? Quer dizer, a partir da construção da Bolsa do Café, com toda a sua significância, é que vai se constituir, então, urbanisticamente, o centro aqui de Santos. Então, ele é um monumento voluntário, né? E o interessante, a gente conversa bastante, né, sobre essas questões, então, do porquê construir esses monumentos, né? E a gente vê aqui a Bolsa do Café com uma torre, né? Com uma torre onde dá para observar, né, todo o sistema em volta. Então, se observa o canal, mas se observa também a própria montanha que está atrás, né? Então, é quase que ele estivesse se comparando a essa montanha, né? Então, assim, eu quero ter a mesma altura e ver como se eu estivesse naquela montanha. Só que a montanha, às vezes, está distante. Então, a gente brinca e fala, né, que até na Bíblia tem essa expressão, né? Se tiveres a vontade, né, ou se tiveres a fé de um grão de uma mostarda, moverás aquela montanha de lá para cá. Numa das nossas discussões, né, do que é a argamassa, a gente entrou num consenso aí quase que filosófico, né, que a argamassa é a vontade da fé do homem, né, de pegar aquele grão, de pegar aquela pedra que veio pelo aluvião e constituir uma montanha artificial, né? Uma montanha artificializada. E é com esses saberes e fazeres que nós vamos olhar agora, então, a Bolsa do Café. Tá? Vejam como símbolos.
Aqui um pouco, né, dos elementos, né, da simbologia da Bolsa do Café. Vou passar algumas imagens agora também da parte técnica, onde a gente utiliza dessa parte técnica, microscópica, dessas análises, para a gente recorrer, então, aos grãos. Como é que foi constituída essa argamassa? A gente pode ver um embasamento em granito róseo, né, na parte do térreo, e depois ela é construída com um simili-pierre, ou uma pedra similar, ou uma pedra artificial, né? Constituindo todos esses elementos e buscando também os elementos clássicos na sua constituição. A gente pode ver um pouco mais esses detalhes, né? A gente vai discutir um pouquinho depois dessas conchas, das cimalhas, né? Dessas volutas, né? O que é que representa um pouco cada um desses elementos. Às vezes a gente passa correndo e nem se apercebe, né, desses elementos simbólicos, né? Às vezes a matéria é tão mais importante, né, que a gente acaba deixando de perceber também esse alimento da alma, né? Então, gostaria que vocês viessem também para a Bolsa do Café, para o Museu do Café, observar essa beleza, né, que está aí intrínseca nas fachadas, né? Então, a fachada é muito mais do que o material. A gente leva, então, para esses conhecimentos simbólicos, né? Um pouquinho mais da fachada. Aqui a torre que eu comentei, né? Alguns elementos construtivos, carrancas, café, volutas, dentículos. A grande rotunda da entrada, né? Como se fosse um grande panteão. As galerias laterais. A Bolsa do Café há um tempinho atrás aqui, né, com alguns elementos que hoje já estão sendo tratados. E aí o símbolo, então, né? Você vê na frente da Bolsa do Café quem está ali como um sistema de proteção, né? Quer dizer, avocaram, então, Ceres ou Deméter, né? Que é a grande deusa grega, romana, ou a grande energia que vai cuidar, então, da terra, da fertilidade, da produção, dos ciclos da natureza, né? É a messe da cultura do arar, do plantar, do colher, né? Sabedoria das flores, dos frutos. Então ela está ali sentada, compassiva, né? Quase que como se fosse chamada, né? A essa proteção. O outro lado, né? Aqui alguns detalhes também das séries, né? O corpo desnudo que mostra a pureza da terra, né? Um pouquinho dessa manifestação, então, de toda essa simbologia, né? A mulher sendo a grande produtora, né? A grande que cuida de toda essa humanidade, né? E aí, então, é recorrido às séries. E do outro lado, né? O seu companheiro aí, alusivo, a Mercúrio e Hermes, né? Então, foi a dupla escolhida pelos deuses de proteção aqui à Bolsa do Café, ligado ao comércio, né? Às estradas, é o grande mensageiro, né? E ele carrega o bastão de caduceu, que é a organização do caos, né? E as asas, então, da velocidade da comunicação. Esse o bastão de caduceu é interessante, porque é uma organização, né, do bastão que é usada nessa linguagem, onde você tem a figura das cobras, né? Essas cobras, elas, a simbologia delas é a ciência, é a sabedoria que leva ao caos. E o bastão de caduceu vem organizar esse caos. Então, a Bolsa do Café, na verdade, tem esse simbolismo, né, onde ela vai organizar essas ideias, né? Quer dizer, o valor financeiro com o valor da produção. Você organiza, então, esse sistema, né, para que ele dê bons frutos, né, e que não fique no caos. Então, é um simbolismo muito rico. Daria para a gente ficar aqui horas e horas falando sobre esse simbolismo, né? Todo envolvido no processo, né?
capacete, né, com as asas, né, o bastão de caduceu aqui em detalhes, a torre do relógio, então, com aquelas figuras, né, também ali quase que observando, né, então é uma grande montanha, aonde tem ali os pescadores, a gente tem ali o pessoal que trabalha nos barcos, né, quase que também contemplando os saberes e fazeres dos homens, né, e numa altura bem elevada, que vai levar então também essa reflexão, né. Aqui um detalhe também pequenininho, né, mas porém importante, que são as asas no pé de Hermes, né. Então é a criação do homem para o homem, né? É a criação então de quando os homens olham para essa mecânica celeste e quer entender e trazer então para as nossas construções, né? Vai buscar nas montanhas contemplativas e trazer então para o lugar que ele acha que é interessante, né? Vai fixar nos caminhos, vai fixar perto das fontes, né? Então nós estamos falando muito dessas questões simbólicas, tá? Da construção do prédio como fator de templo mesmo, né? Aqui a gente pode perceber então também num dos detalhes o touro, né? O touro que sempre foi desde das comunidades pré-históricas, né, da Gruta de Lascaux e várias manifestações, aonde o touro já tem um valor simbólico. Ele não era só considerado como alimento, né? Ele era considerado como força, né? Bravura, coragem. E a gente tem tudo isso aqui no prédio. Então você imagina como esse prédio não é um grande livro, né? Com páginas abertas, né? Então, o touro, a gente tem aí há mais de 30 mil anos desenhos rupestres, né? Mostrando, então, o caráter simbólico do próprio touro, né? E aqui a gente também tem, numa das fachadas, né? O touro, de um lado, os grãos do café e o outro lado também as moedas, né? Então, simbolizando essa organização entre o produto e essa organização social a partir desse produto, né? O próprio café, né, distribuído aí pelas guirlandas, por essas folhas, né, mostrando então todo o poder que ele teve, né, de desenvolvimento da economia, da história, da política, da ritualística, né, e das relações, né? Quando a gente fala em patrimônio histórico, a gente fala dessas relações. Quando a gente fala em simbolismo, a gente fala também dessas relações, né? Então vejam essa conversa de hoje muito mais pelo lado simbólico e afetivo do que pelo lado material. As conchas, né? Com toda a sua manifestação então da fertilidade, da terra fecunda, né? Dessas guirlandas, dos laços, né? Onde os homens também fazem laços e fazem essa relação então da aproximação e Bom, é muito interessante, né? Toda essa parte simbólica do edifício, né? Aqui também a figura das romãs ou figos, né? Que quando são abertas você tem ali toda uma configuração, né, das sementes todas juntas, todos do mesmo tipo. Então são simbolismos muito importantes, né? Dentro de todo um contexto aí da época, né? E os anjos, né, que estão por todas as partes também, né? A gente vê aqui a proteção, então, invocada, né? Além dos deuses, né, da Grécia, de Roma, a gente tem os anjos também aqui, quase que pedindo, então, essa proteção divina, né? Um pouquinho mais das figuras, né, dos anjos agora já com essa intervenção das limpezas, né, mostrando um pouco mais dessas volutas, né, das asas e dessa liberdade então desses elementos escultóricos, né? Alguns deles parecem até que querem sair voando do edifício, né? E o próprio vitral que está aqui no saguão central, né? Então, se a gente imaginar que a Bolsa do Café é uma grande fachada e ali dentro a gente tem um grande templo, na verdade, onde é discutido e onde é oferecido, então, todo esse material, né?
do café, esse grande transformador. E para essa ilustração a gente tem aí esse grande vitral, né, desenhado pelo Calixto, mostrando então desde a parte do Império, né, onde você tinha alguns fatores, né, da agricultura, do café, do milho, da cana, e depois com a República, né, trazendo toda essa dimensão da indústria, do comércio, né? Então ali conta um pouco da história desde do tempo da colonização até esses ciclos todos. Então também esse vitral é muito simbólico, né? Que vai mostrar todo esse ciclo, né? De mais de 475 anos da ocupação aqui pelo homem branco aqui, né? Organizado numa sociedade, né? Lembrando sempre que aqui já tinha essas atividades, inclusive os índios chamavam, né, esses caminhos, os semanis, né, que seria a terra da grande felicidade, né, onde os homens vinham aqui para se alimentar. Então a gente tem aí uma discussão, uma reflexão grande também, né, de todo esse espaço, né, mas sempre calcado no conflito, né. Lembra também de Cunhambebe com os tupiniquins. Então relações, né, relação dos homens, relação dos fatores, relação da economia. E Santos está vivo até hoje, né, participando de todos esses ciclos. Aqui alguns detalhes também, né, mostrando sempre o touro como elemento aí simbólico, né. Aqui um pouco, então, desse grande templo, então, da produção do café. Aqui eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem também um pouco do levantamento dessas técnicas, né. A gente está fazendo aqui, então, levantamentos, estudos, prospecções, consolidações, higienização. Só que isso é a parte material. Fora essa parte material, a gente também está levantando essas relações do tratamento e das técnicas construtivas, tá? Então, preservar os materiais é estudar também os saberes e fazeres. O que é que nós vamos preservar do patrimônio? Só a parte material? Por isso que sempre esse nosso questionamento, né? O material ele é o suporte de todo o imaterial, né? Então, muito mais do que se restaurar uma fachada, é resgatar esses saberes e fazeres, essa parte simbológica, né? Então, aqui mostrar um pouquinho rapidamente das fotos da execução dos trabalhos, né? A limpeza com pincéis das sujidades, o entendimento, então, dessas argamassas, né? Quais foram os processos de consolidação, um pouquinho da remoção das películas, né, que esse prédio sofreu de intervenções anteriores. Eu acho que essa apresentação vai ficar aí, né, vocês depois vão poder rever com um pouquinho mais de calma, mas não é o nosso mote. Vai ter aqui depois, na Bolsa do Café, e no Museu do Café, né, propriamente dito, um pouco dessas técnicas, né? Nós vamos colocar aqui um pouco desses materiais que estão sendo apresentados, tá? Mas aqui é mais essa limpeza com um cunho de observação, tá? Ali o teste de percussão, alguns testes de argamassa, a limpeza desses elementos, né? Com algumas intervenções, depois com a limpeza, mostrando então essa volumetria. Vamos ver o horário aqui, já avançamos, né? Meia hora. O estudo das argamassas, né? Então, essas argamassas passaram por todo um processo de estudos, de microscopia, né, do entendimento dos grãos, o que é que está sendo utilizado, né, como elemento ligante. Aqui passando por todo o processo, então, também da recomposição dessas argamassas. Aqui para mostrar, então, que essa argamassa ela tem uma simbologia, né? Essa argamassa não é qualquer argamassa, é uma argamassa que ela tem que se mostrar como uma rocha, né? Então, ela vai ser uma argamassa artificial, né? Onde os antigos já colocavam, então, esses grãos de areia, a mica para dar o brilho, né? E reconstituía com a intenção de fazer uma pedra, né? Então, da pedra se retira esses elementos todos, né? E se reconstitui essa pedra artificial.
um pouco das análises, então, dessas argamassas na parte decorativa, né? Com esses grãos e com esse tom avermelhado, né? Quase que mostrando, então, essa coisa visceral da necessidade dos deuses e da proteção dos deuses, né? Eles se destacam na fachada. A reconstituição um pouquinho também dos granitos e arenitos, né? Então, aqui a gente está trabalhando muito com esse elemento da recuperação da técnica. A cada limpeza a gente vai vendo qual era a intenção e até onde a gente chega nessa limpeza, né? A gente não quer limpeza total, não, a gente quer entender o que é que queriam, né, os construtores, né? A gente vai buscar, então, e pesquisar qual é o elemento simbólico dessa construção. Essa pátina, né, essas nuances, né, elas vão ficar perceptíveis, né, porque a gente quer tirar só a sujeira, não quer tirar o elemento do grão. Então a gente percebe aqui que a gente consegue uma limpeza super bacana, sem ser muito agressivo, né, aonde essas marcas do tempo vão permanecer. Então o prédio ele não vai ficar totalmente novo, não, ele vai ficar ainda com essas nuances, né, com as manchas de umidade, com essas manchas e as cicatrizes do tempo, né? Então a gente vai contar um pouco dessa história também e o prédio vai se contar também, né? Aqui ele não está fazendo uma maquiagem, ele está buscando quais são os elementos e qual foi a roupa que ele utilizou no seu primeiro aniversário, né? Algumas intervenções que sobrepuseram esses elementos, né? Então tamponaram, né? As argamassas que tamponaram, e aqui a gente está buscando, então, a leveza, né, desses elementos. Isso tudo é muito bacana, porque a gente vai resgatando também esses valores, né, que estão intrínsecos na obra, né? Mostrando um pouquinho, então, toda essa limpeza, né, do entendimento dessas argamassas, das consolidações, dos preenchimentos, né? Muito mais do que trocar, consolidar, né? Deixar ali, então, a mão do artista, né? Aquele que fez o elemento do touro, né? A reconstituição um pouco desses traços também. E aqui a gente utiliza e vai buscar muito esses saberes e fazeres das ferramentas, né? Da ferramenta como extensão do corpo do homem, né? Como é que o homem faz aquela cimalha? Então ele vai trabalhar com carrinho, vai trabalhar com cintel, né? Vai trabalhar com a modelagem desses elementos, né? Para trazer então um pouco desse simbolismo para nós, né? Imagine uma peça dessa do café, né? Quer dizer, o quanto que não tem de escultura, o quanto que não tem da ação da mão do homem ali, colocando intenção nessas flores, né? Nos frutos do café e das folhas do café. A gente utiliza muitos materiais também compatíveis, né? Então água de cal da bordaleza para esse controle, né? O controle dos tratamentos das esquadrias utilizando óleos vegetais, né? Então lembrando, né, que as madeiras são retiradas do mundo natural, elas são cortadas e elas morrem. Na natureza, cupins, fungos vão fazer a sua função de degradação. E os antigos artífices entendiam e tentavam lubridiar a morte dessa madeira colocando óleos vegetais, né? Óleo de peroba, né? O óleo de pinho, cera de abelha, resina copar, resina damar. Então aqui a gente também está trabalhando com essa hidratação das madeiras, né? Deixando então um pouquinho mais longévula, né? Mostrando então para os cupins e para os fungos que ainda não está na hora de atacar, né? Que a sociedade tem essa preocupação de receber ainda esse valor afetivo do prédio, né? E aqui a gente está trabalhando bastante com esse entendimento, tá? Tratamento dos metais. Então essa conservação, na verdade, a gente faz da parte material, mas sempre buscando então esses novos ciclos, né? Entendendo o ciclo da natureza, entendendo então
essa retomada, né, do conhecimento, né, conhecer o clima, o uso, o espírito do lugar, né? Então, é muito interessante esse trabalho e é apaixonante. Convido vocês, então, todos a virem se apaixonar aqui com essa fachada, com esses saberes aqui colocados, principalmente no prédio Bolsa do Café e todo o seu entorno, centro antigo de Santos, tá? Aqui um pouquinho, né, desse material, dos grãos, né, róseos e desse simbolismo, então. Quer dizer, da onde vem esse arenito, né? Para quê? Da onde vem esses grãos? Qual é a intenção? Então, aqui nós estamos trabalhando como um portal, né? Na verdade, esse nosso trabalho é um portal, né? É muito mais do que uma memória, né? Então, o grande professor Piano fala, né? Cuidado com a memória, que pode ser um processo de exclusão do todo. Aqui nós estamos provocando vocês, né, a entrarem nesse grande portal e abrir esse leque, então, do entendimento, né? Da onde vem, por quê, qual a significância. Então, muito mais do que explicar é questionar, né? É buscar, então, essas associações desses caminhos. Um pouco mais desses grãos, né? Desses elementos, né, constitutivos, né? Do elemento, então, do embasamento com a pedra e depois a construção, então, de uma pedra similar nas partes superiores, né? Aqui um pouquinho mostrando também essa composição, para mostrar que esse elemento, né, ele é feito, então, com os grãos selecionados. Tá? Aqui mostrando um pouquinho esses detalhes todos dos valores que estão ali aplicados. Né? Imagine que isso é uma argamassa que foi fundida, né? E esses elementos todos foram constituídos, então, a partir da modelagem das areias e dos materiais ligantes, né? Tanto do cimento quanto da pasta de cal, né? E o homem utiliza, então, isso para passar, então, esses valores, né? Um pouquinho desses detalhes lindos, né, que a gente consegue ter acesso e que a gente também convida vocês a estarem mais próximo aqui e olharem um pouco mais, né, para o edifício. Então, mais uma provocação, né? Qual o melhor caminho da preservação, se não o próprio conhecimento, né, se não o próprio entendimento dos valores simbólicos, né? E aí, voltando, então, àquela escala, né, da torre do relógio, já para a gente dar uma finalizada e ter a participação de vocês aí nessa conversa, né? Quase na escala da montanha, né? Quais são esses caminhos, né? Por onde vão chegar? E o interessante é que esse relógio, será que ele marca o tempo cronológico, né? Ou ele está ali só como um mero acompanhante? Porque a gente sabe que quem comanda os navios, ou pelo menos quem comandava, era o vento. Então, será que esse relógio tem a mesma marcação do nosso tempo? Ou ele tinha que aguardar os ciclos da natureza? Quanto tempo o grão ia estourar? Quanto tempo o grão ia brotar, né? E o quanto tempo esse barco ia chegar no seu destino? São grandes reflexões, né? Que são outras escalas, né? Fora da materialidade. Aqui um pouco da observação, né? Da vista da torre do relógio para a montanha, quase que numa mesma escala, né? E aqui como um grande observador, né, do canal. E aí mostrando, então, que a fé está dentro do nome do café, né? Então, é uma coisa muito interessante. Aqui já um pouquinho da intervenção, já começando, então, a voltar a ter algumas configurações já de limpeza, higienização, né? E é isso. Gostaria, então, de agradecer a todos vocês da possibilidade de a gente estar compartilhando isso e fazendo essa troca. E agora eu vou escutar um pouquinho de vocês também, né? E os comentários. Vamos abrir, então, agora. Tem
tem que fechar mais alguma coisa? Acho que fechou, legal. Então, vou pedir agora aqui, né, para passar as perguntas. Eu estou acionando aqui. Samuel Marinho, então, né? Quem esculpiu as imagens das séries, né? Tem essa informação? Ainda não. Parece que algumas peças vieram importadas. Então, nós estamos pesquisando agora, né? Essa produção das imagens. A gente teve aqui grandes oficinas de artes de ofícios, né? Aqui em Santos, em São Paulo, né? A gente teve vários liceus, né? Ou vários departamentos que fizeram essas artes. Esse é um dos materiais que a gente vai buscar. A gente não encontrou nenhuma assinatura, né? São artistas anônimos, mas que nós vamos buscar então para ver se a gente consegue encontrar quem desenhou e quem esculpiu então a imagem das séries, tá? A Tatiana, esse tratamento de madeira para aumentar a longevidade é mesmo feito com os mesmos materiais que eram originalmente utilizados? Sim, nós vamos buscar quais são os fatores de preservação dessas madeiras. Então, como eu falei no início, a madeira nasce e ela tem o desenvolvimento da sua defesa enquanto ela está viva, não é? Então, a seringueira tem o látex, a gente tem o âmbar também, a gente tem o óleo de linhaça, a gente tem o óleo de pinho, que, na verdade, são as defesas quando o cupim ou quando o fungo vai lá, ele solta, então, esses elementos para mostrar que ela está viva, que não está ainda na forma de degradação. Quando o homem utiliza esse material, retira da natureza e traz para a construção, essa madeira morre, ela perde essas seivas. E os artífices, né, os artesãos, eles entendiam como enganar essa morte, utilizando esses mesmos materiais. Então, nós, né, do conceito da zeladoria do patrimônio histórico, que é uma relação de afetividade, a gente vai buscar esses saberes e fazeres e treinar as pessoas a utilizar esses mesmos materiais, né? Então, a gente vê, às vezes, os monastérios que são preservados aí há centenas de anos, que eles usam ainda sebo de boi, ou eles usam óleo de linhaça, e eles estão ali enganando essa morte das madeiras há muito tempo. E é isso que nós vamos buscar dentro desse conceito de buscar esses saberes e fazeres. Da mesma forma, as ferramentas, né? Depois desse estudo das formas de fazer, utiliza-se o mesmo instrumental. Sim, a gente vai buscar os instrumentos que eles usavam para alguns detalhes. Então, quando a gente fala o carrinho ou o sintel, a gente tira algumas formas de gesso e essa forma de gesso vai levar às ferramentas utilizadas. Então, não necessariamente a gente vai utilizar chapa. Hoje a gente pode utilizar uma fibra de vidro, mas a intenção de modelar ainda é daqueles templos, desde os templários, desde a construção do templo, onde o homem começou a se manifestar, então, na arquitetura, tá? Então, a gente vai buscar, sim, alguns elementos que são muito interessantes. Isso aí a gente vai ter aqui algumas exposições desses materiais e dessas ferramentas criadas a partir da fachada. A gente não traz a ferramenta pronta, a ferramenta se faz na obra, né? Então, com esses saberes e fazeres. Não sei se consegui responder, mas é isso, né? A Jaqueline, né? Falando aqui, Samuel, foi, então, ó, já tem aqui a informação, né? Foi Adrien Henri Vital. Agradeço, então, a Jaqueline, né? Que esculpiu nessa massa, né? As estátuas lá de cima. Então, as estátuas lá de cima veio da Bélgica. É isso? Depois também a gente pode compartilhar essas informações. O Cláudio Augusto, né? Obrigado pelo conteúdo. Falando também dos tratamentos da madeira, né? Usa produtos químicos. A gente tenta evitar o químico, né? A gente vai utilizar, então, esses fatores de controle ambiental. Não sei se vocês sabem, mas também alguns produtos químicos são a bases naturais, né? Os piretroides, eles são óleos sintetizados do crisântemo. Então, o crisântemo, aquela flor que é muito utilizada nos velórios, né? Ele tem um inseticida natural. Então, por isso que ele é usado em velório, que ele espanta os mosquitos, né? Então, tem algumas plantas também à base de citronela,
Só que a gente esquece isso, traz tudo para a química, né? E os nossos antepassados, né, principalmente essas manifestações, né, dos índios, esse conhecimento é muito importante. E nós vamos buscar, sim, lá, beber nessa fonte para não utilizar mais tantos produtos químicos. Nós vamos entender a fisiologia do edifício. Tá? Samuel Marinho, também incrível, a jazida do granito róseo é próximo ao museu. A gente tem algumas informações que granitos ou até mesmo arenitos tinham em algumas regiões aí de São Paulo, né? Então, principalmente o arenito era muito utilizado ali da região de Sorocaba, né? O arenito a gente não tem ainda essa informação, mas pode ser até que veio de fora, porque essa troca era muito fácil, né? Então vinham várias coisas de fora. É um elemento também, mas por ser granito, possivelmente ele é nosso aqui, né? Do Brasil. Também é o outro material. Você vê como é legal essa conversa, né? A gente vai trocando e vem muito mais questionamentos e instiga mais a gente a buscar essa relação, né? Desse conhecimento. A Tati Bueno, né? Conheço Vice da Bolsa desde 2001 e depois disso já visitei algumas vezes. É realmente um marco dessa mudança pela qual a cidade passou no século XIX e início do século XX. Sim, é bacana, né? E o Samuel novamente, né? O edifício modelando as ferramentas, né? E aí voltando um pouquinho também nessa questão da química, né? Ou da alquímica, né? Na verdade, isso tudo, quando a gente fala química, estou aqui, a Magda aqui, a Flávia estão me auxiliando aqui, né? Que tudo é química, tudo sai da alquimia, né? Da vontade do homem conhecer, né? Então, desde que o homem traz isso para o mundo do mundo cultural, né? Os antigos, né, alquímicos trabalhavam com os primeiros elementos sendo constituintes como gênio, né, o oxigênio, o nitrogênio, né? Então isso vem do Oriente, né, onde eles começavam a trabalhar com esses elementos, né, e cada um tinha uma personalidade, né? Então, na verdade, a química é um componente do conhecimento dos alquímicos ou desse tratamento todo, né? O que eu entendi aqui é que essa química é um material hoje mais plástico, né? Uma visão mais contemporânea, né? Mas agradeço aí as perguntas, os questionamentos. Espero ter colocado vocês aí muito mais no questionamento, né? Muito mais na relação do amor afetivo ao prédio, né? Do que as perguntas materiais, né? E vamos lá, se tiver mais algumas perguntas, estamos aqui, né? Então, a Bruna Rossi. Antônio, qual o material que foi utilizado na construção do prédio? Vários materiais. Então, a gente tem aqui desde o concreto, tijolo, argamassas, mas eu posso lhe garantir uma coisa. Dentro desse processo dos conhecimentos, a gente tem aqui pedra, terra e pau construindo patrimônio. O resto são saberes e fazeres. Utilizando madeira, utilizando os ligantes que vêm das rochas, e utilizando a própria rocha, e utilizando a terra para a construção dos tijolos, a gente tem toda a constituição, então, dos materiais, né? E aí o homem vai buscar, através das suas técnicas, qual é essa representação. Argamassa, a gente tem argamassa lavada, raspada, polida, né? Vai ter qual é a intenção que ele quer passar dessa pedra, né? Se é uma pedra, uma imitação de uma pedra calcária, ou se ele queria representar um granito, né? Então, esses elementos vão se constituindo de acordo com os saberes e as vontades do próprio construtor, né? Tati Bueno, novamente. Antônio, o estudo do edifício espelholhado do órgão do patrimônio histórico, o CONDEFAT, como foi a relação com os órgãos de proteção para esse trabalho? Olha, os órgãos de proteção, eles são sempre os nossos orientadores, né? Então, assim, todos eles estão participando, a gente convida eles também para acompanharem as obras, né? Lembrando que patrimônio histórico, a espinha dorsal são os órgãos de preservação. Então, o que a gente tem que fazer é dar esse reforço. A gente sempre fala, eles são os órgãos principais da vigilância e a gente tem que trazer junto
deles o nosso amor, o nosso sangue e a nossa carne, né? Porque eles sozinhos não vão conseguir fazer nada, né? Então, quando a gente fala órgãos de preservação do patrimônio histórico, eles preservam o patrimônio. Então, a gente tem que fazer essa ginástica junto, a gente tem que estar junto para fortalecer esse organismo, né? Então, a gente tem que convidar as pessoas a amarem esse patrimônio, né? A falar da relação de amor e fortalecer esses órgãos, né? Porque, como eu falo, é a grande espinha dorsal, né? E aí você tem os mecanismos também, né? Que é a educação patrimonial, que é o tombamento. Só que a gente tem que colocar carne e sangue também nesses órgãos de preservação, né? Então, o IFAM, o CONDEFAT, o CONDEPASA e todos esses órgãos de preservação, inevitavelmente, eles fazem parte, né, desse mundo do patrimônio cultural, né? Então, sim, eles são parte importante e eles estão aqui com a gente. Então, a gente convida eles também para essa troca, né? Tudo que a gente vai saber e buscar no prédio, a gente passa para eles e a gente busca deles também essa cumplicidade, né? É muito interessante, muito bem-vinda essa aproximação, né? Hoje, muitas pessoas entendem patrimônio histórico como divisão, né? Ou é uma coisa ou é outra, ou uma técnica ou é outra, né? A gente tem que abrandar um pouco essa visão, né? Lembrar que lá, a Mar de Andrade, com Rodrigo Melo Franco, falava: por que nós vamos tombar essa cidade? Vamos tombar pelos amores das pessoas. Então, vamos entender, vamos flexibilizar essa questão. O órgão de preservação não está para legislar em causa própria, ou legislar em causa de alguns elementos. Não, nós estamos aqui para trabalhar junto, né? Patrimônio histórico, a função dele é entender as técnicas construtivas, né? Usar para a nossa transformação atual e passar para a geração futura. Então vamos flexibilizar um pouco essa questão e vamos dar o amor e o carinho a esses nossos companheiros do patrimônio histórico. Fico até emocionado. Mas é isso. Estamos precisando de muito carinho para o nosso patrimônio. A Tati, novamente. Antônio, estudo o edifício, aqui já falei a relação com o patrimônio, tá? Muito bem-vinda e essa relação tem que ser muito respeitosa, né? Jaqueline, né? Flavinha, Magda, beijão para vocês, abraço, Toninho. O João, exatamente isso, não é utilizado, percebo nas técnicas presentes distância dos portos, né? A imitação do mármore é por pintura de pigmento, ao invés do piso de mármore, piso hidráulico, machetaria, é isso. Então, aqui são utilizados muito desses materiais que são os trompe-l'œil em francês, não sei como é que fala direito, né? Mas enganar a vista, né? Essas pinturas ilusionistas, né? Onde o homem ia buscar esses elementos da natureza e eles faziam como se com a intenção mesmo de enganar os olhos, né? Então, argamassas que quem olha pensa que é pedra, né? Pinturas que recebem uma luz, então, na altura da janela, que é uma luz química e não uma luz física, né? Do brilho. A gente tem aí, então, essas pinturas adamascadas, e aí, assim, as técnicas são muitas, e todas aplicadas aqui, todas não digo, mas muitas aplicadas aqui na Bolsa do Café, né? Samuel também, trabalho em um neoclássico em BH e percebo nas técnicas presentes, aqui eu já falei também. A Bruna, né? Muito bacana saber que ele foi erguido com materiais e técnicas diferentes. São Paulo tem uma tradição arquitetônica muito rica e diversa. Muito obrigado pela resposta e a palestra. Então, é isso, né? A gente vai estudar e cada época utiliza-se, então, de saberes e fazeres. Mas tudo, então, vai vir da natureza e essa questão, então, da relação dos contatos e saberes e fazeres do próprio homem. Tá? Não sei como a gente estava, acho que tem mais 5 minutos só, né? Tem mais uma pergunta. Tati Bueno, perfeita colocação. Percebo que realmente a Bolsa de Santos tem realmente o apoio da comunidade santista e que realmente ajudou a tornar um patrimônio tombado. Não existe patrimônio se não tiver o amor das pessoas.
né? Então, a Bolsa do Café é um grande sucesso, por quê? Porque elas têm essa relação de afetividade. Aqui o pessoal do museu trabalha muito bem essa relação, né? Trazendo aqui os visitantes, trazendo aqui a sociedade, quer dizer, todo mundo tem uma relação de carinho e afeto com esse prédio. Isso é o futuro da preservação, é a gente criar essas relações de amores e afetividade, né? Então, sem a população não existe patrimônio, não tem o que passar. Nós vamos passar o quê? Tijolo? Ou vamos passar o quê? Pregos enferrujados? Não. Atrás disso tem todo um valor sentimental, né? E essa é a nossa função, passar para as gerações, né, essa relação das afetividades, né? Então, agradeço muito bem essa colocação e a gente volta a falar, então, da importância, né, dessa relação do amor ao patrimônio histórico. Não existe relação de patrimônio histórico sem amor. Quando a gente fala patrimônio, é justamente aquilo que a gente recebe de carga afetiva, né? A gente pode ver aí os patrimônios todos que estão se deteriorando. Quando as pessoas já não dão mais esse valor, quando esses prédios são abandonados, né, ela perde essa musculatura, né? Por mais que os órgãos de preservação queiram preservar, se não tiver esse caráter afetivo, ela vai se perder, né? Nós temos mais alguma... E aqui a Bolsa do Café também é essa relação, né, que a gente fala que ele ganhou uma... Por que o produto café, né? Na verdade, o café é a grande bebida da Revolução Industrial, né? É aquela bebida que teve assim uma relação também com as pessoas, quase que viscerais, né? Quer dizer, o café levou a ferrovia, o café trouxe a própria demolição de São Paulo, essa remontagem de coisas, né? E hoje ele ganhou esse status que não é mais só o produto. Quando você fala café, você não imagina mais aquele grão, né? Você imagina o espaço de se conversar. Olha que bacana essa relação do café, né? Bem lembrada aqui pela Flávia, né? Essa relação de afeto, essa relação que o café traz além, né, do produto. É um lugar onde você vai trocar as ideias, é um lugar que você vai... Vamos tomar um cafezinho para negociar, vamos tomar um cafezinho para esparecer as ideias, né? Então o café também ganhou essa conotação maior, né? Então, entre a Bolsa do Café, simbolismo e o próprio café, eu acho que é um grande exemplo aqui de Santos que recebeu, estava no caminho, né, desse grande produto. E eu acho que aqui é uma combinação, uma conjuminação, né, de vários fatores onde a preservação do patrimônio histórico ainda é muito vivida, né? Muito mais do que sentida, é muito vivida, né? Ninguém toma o café sozinho, né? E ninguém preserva sozinho. Isso aqui mais uma frase aqui, né? Da Flávia, né? Então, ninguém toma café sozinho, nem salva o patrimônio só. Olha aí que reflexão bacana. Por isso que esse momento aqui é muito importante, né? Da gente estar falando e trocando essas ideias, né? Acho que, bom, então a gente já chegou no nosso tempo. Quero agradecer muito, né, toda a equipe aí do Estúdio Saraçá, toda a equipe do museu aqui envolvida nesse processo, né? A secretaria que dá a oportunidade da gente também estar colocando essas questões aqui, os órgãos de preservação que são nossos parceiros inestimáveis, né, desse processo, e que a gente seja convidado a mais trocar essas reflexões e essas ideias aqui, né? E que isso seja, então, levado também para outras edificações, né? Voltando a agradecer e homenagear, então, os 475